Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Conversas Regionais com... Hoje tenho comigo o Reitor da Universidade de Aveiro, Paulo Jorge Ferreira. Boa noite, Sr. Reitor. Muito boa noite. Começava por lhe perguntar se já teve a oportunidade de dar uma vista de olhos ao nosso projeto, Aveiro Life, e em concreto a este, que é o programa de televisão. Já tive, acho que é um projeto interessante para a região. Atravessamos uma época de desinformação e notícias falsas e acho que se combate isso com informação e bom jornalismo. Portanto, parabéns e que a iniciativa decorra como vocês esperam. Obrigada. Não se esqueçam que podem aceder ao nosso site em www.aveirolive.pt. Lá terão também uma parte destinada a isto que estamos a fazer agora, que é o programa de televisão. Que benefícios é que acha que este tipo de projetos, não é? Porque já que estamos na universidade, não é? Apesar de que aqui não têm jornalismo, mas terão cursos destinados à comunicação. Temos cursos destinados à comunicação e de muita procura. Por exemplo, Exatamente. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação é um curso que tem tido excelente procura. Mas os benefícios para a região de uma iniciativa como a vossa são vários. Mencionei alguns gerais, mas é sempre bom termos informação para reforçar a coesão territorial, por exemplo. Quais é que, portanto, a Universidade de Aveiro tem sido nomeada várias vezes e por vários órgãos como uma das universidades melhores do país, está também muito bem posicionada a nível europeu. O que é que vocês sentem, não é, ao ver o vosso trabalho reconhecido desta forma? Acho que ninguém aqui trabalha pelo reconhecimento. Nós trabalhamos para melhorar. E procuramos essa ideia subjacente a tudo o que fazemos. Qualidade, melhorar de forma contínua e, naturalmente, quando alguém nos vê de fora, pode chegar à conclusão que somos melhores nisto, menos melhores naquilo, mas acho que não é objetivo nosso figurar em nenhum ranking, nem subir em nenhum ranking. Acho que isso, quando acontece, decorre de alinhamento entre aquilo que foram os nossos objetivos e aquilo que essas opiniões refletem. Acho que se trabalharmos sempre a fazer melhor, vamos conseguir melhorar também esses indicadores. Mas acontecem como consequência do que fazemos e não são causa para nós fazermos coisa alguma. A nível de números, quantos alunos tem neste momento a UA? Somos uma comunidade, talvez, à volta de 18 mil pessoas, cerca de 90 nacionalidades. E isso dá uma ideia da dimensão, que não é, enfim, das maiores no país, mas da diversidade. E para o tamanho que temos, acho que há uma enorme diversidade, que é também um fator de enriquecimento a vários níveis e que nós temos de ir gerindo no dia-a-dia e procuramos também sempre aumentar. Essa multiculturalidade, para mim, é muito importante e é muito interessante numa instituição termos esse banho de várias culturas e línguas, torna o meio em que todos aprendem e trabalham mais estimulante e mais interessante. E a nível de entradas este ano? Bem, a nível de entradas este ano foi o melhor ano sempre. O número adicional de entradas face ao ano passado não tem par desde talvez 2007, salvo erro. E de uma forma geral as entradas também refletem a procura maior da instituição e a nossa abordagem quanto à qualidade e quanto à maneira como nos devemos posicionar para atrair talento. Porque a Universidade de Aveiro também acaba por ser uma universidade, por exemplo, falando por mim, eu quis estudar comunicação, não é? Fui para uma escola de educação, chamava-se mesmo Escola Superior de Educação. A Universidade de Aveiro acaba por ter aqui muitas valências juntas, não é? Portanto, consegue dar resposta a muitas procuras diferentes. Sim, sem ser uma instituição muito grande em números, é uma instituição com uma grande diversidade. O nosso estudante de Tecnologias de Informação e Comunicação tem diante do seu departamento, do edifício que naturalmente ocuparia, vizinhos de Química, por exemplo. E esta diversidade, este encontro de gente com pontos de vista diferentes, gostos diferentes, nacionalidades diferentes, é muito enriquecedor, porque crescemos aqui no respeito pelas outras
tecnologias, no respeito pelas outras ciências, reconhecendo o valor de cada um neste todo, que é cada vez mais hoje a sociedade, onde nenhum saber é suficientemente vasto para dar resposta e é preciso a conjunção de vários. Provavelmente terá tido a oportunidade de vir há bocadinho, estava-me a dizer que vocês não trabalham pelo reconhecimento, e acredito que não, mas acredito que também que seja muito bom depois aquela notícia que penso que até terá sido o Diário de Aveiro que fez, daquele aluno que entrou com 19,6, que foi a melhor nota, e entrou para a Engenharia Informática. Quer dizer, ele podia, basicamente, com a média que tem, ter escolhido qualquer universidade do país, e ele nem sequer é de cá de Aveiro, mas escolheu a vocês, não é? Escolheu a Universidade de Aveiro. Sim. Portanto, acredito que... É verdade, o número de estudantes que nos escolhem primeira opção é maior do que o número de vagas. E isso é bastante reconfortante, porque sabemos que globalmente estamos no bom caminho. As notas melhoraram, este ano as notas de uma forma global melhoraram um pouco por toda a parte, mas creio que é muito interessante como indicador termos vários estudantes com notas dessa escala. A pandemia afinal fez bem, os alunos esforçaram-se mais um bocadinho. A pandemia teve efeitos positivos e negativos, claro que houve um efeito catastrófico sobre a vida e esse é incontornável, mas depois, a nível das repercussões no emprego, no trabalho, na forma como abordamos o futuro, e uma candidatura ao ensino superior traduz uma forma de estar na vida e de olhar o futuro, também provavelmente mostrou aos jovens o valor do conhecimento, o interesse da habilitação superior. E isso talvez lhes tenha desencadeado um maior apetite pelo ensino superior. E há um outro fator que também acho que é completamente incontornável, que é o facto de terem notas. Portanto, tinham um capital suficiente para se candidatar este ano, porque, em geral, as médias a nível do ensino secundário subiram. E, portanto, isso também deve ter sido um fator a considerar. A universidade também é muito falada na positiva por causa da sua parte de investigação, não é? Realmente isso tem sido um caminho cada vez mais vincado da parte da universidade. Sim, nós somos uma universidade de investigação, uma universidade em que a atividade de criação de conhecimento tem um peso tão grande e damos-lhe tanta importância quanto a atividade de transmissão de conhecimento. Acho uma instituição que tem outra posição, não está tão bem habilitada a transferir conhecimento ao mais alto nível, a pôr os estudantes em contacto com o que é o último grito naquelas áreas. É muito importante ser-se ativo em investigação para poder dar aos estudantes informação atualizada em áreas que se estão a desatualizar muito depressa, dadas as taxas de progresso em vários campos da ciência. Por isso a investigação é extremamente importante para nós, e associada à investigação vem outro ponto importante, que é a internacionalização. Aveiro não é estar em Portugal, é estar no mundo, e a universidade tem que saber estar no mundo e por isso procura um lugar no panorama internacional. É neste momento uma universidade europeia, uma de muito poucas universidades europeias, uma das primeiras a serem criadas, e a rota da internacionalização e da procura da excelência a nível da investigação é extremamente importante. Eu julgo que o que eu sinto, por exemplo, eu entrevistei uma menina que participou no Orçamento Participativo da Ação Direta, e que foi um dos projetos que chegou à fase final, e ela estava-me a dizer que o professor foi fundamental para tudo, para todo o projeto. E realmente a ideia que eu tenho muito é que aqui na Universidade de Aveiro há uma proximidade muito grande entre os professores e os alunos. Há realmente esta entreajuda, quase como se fossem colegas e não o professor-aluno, e eu acho isto muito bonito. Sim, aqui há ensino/aprendizagem e uma proximidade muito grande entre quem ensina e quem aprende. Na verdade, eu acho que o panorama do ensino superior contemporâneo vai muito na direção de desfazer esses mitos e essas barreiras. Temos estudantes cada vez mais velhos, porque a formação ao longo da vida é importante. Temos professores também, às vezes, muito jovens, e isso cria um clima de trabalho e de proximidade que é muito interessante de contemplar. Por outro lado, aprende-se melhor quando se está no centro da aprendizagem e não quando somos expostos à aprendizagem ou com os conteúdos como se eles fossem uma coisa externa. E procuramos aqui criar essas realidades de ensino e de aprendizagem, em que o estudante está no centro
da atividade e a ele são dirigidos todos os esforços para que tudo decorra de uma forma integrada. Bem, aqui falando de notícias boas, é inevitável falar de uma que é menos boa, não é? E que tem a ver com o Covid-19 e com as últimas notícias relativamente à infecção que se deu aqui na Universidade. Como é que estamos em termos de números relativamente a isso? Eu não diria que é boa nem que é má, eu diria que é realista. A nossa abordagem a isto, desde o início, foi informar. As pessoas têm o direito a saber. A abordagem de outros será a sua, diferente provavelmente da nossa, mas dentro desta linha o que aconteceu também teve se calhar maior repercussão dada essa atitude do que teria se a atitude tivesse sido outra. Mas examinamos os factos friamente. Tivemos um contágio num grupo de estudantes. Esse contágio ocorreu antes das aulas começarem e foi circunscrito a um grupo que foi claramente identificado. Feitos os testes, os positivos foram acumulando, porque obviamente à medida que os resultados dos testes iam sendo comunicados, o número ia subindo. Neste momento já passaram cerca de 12, 14, 15 dias para o momento inicial. Portanto, esses estudantes que nunca foram hospitalizados e em que muitos estão assintomáticos estão a regressar à normalidade. O número de casos ativos, por isso, tem tendência a descer rapidamente nos próximos tempos. Não houve, felizmente, e isso sim é uma boa notícia, outros surtos de dimensão comparável noutros setores ou noutros membros da comunidade, docentes, investigadores, funcionários. De maneira que, neste momento, eu acho que a situação está controlada, a tranquilidade das pessoas está assegurada, porque sabem que as nossas medidas são eficazes e que, se houver um problema, estão informados do problema. E, por isso, acho que, neste momento, não há, enfim, um grande problema quanto a isso e não classificaria a situação como entre boa e má. A situação é o que é. Os riscos em Aveiro são comparáveis aos riscos noutras partes do país. Os riscos numa universidade como a de Aveiro são baixos. Nós certificámos, tínhamos boas práticas, fomos auditados por empresa externa para certificar as boas práticas. Agora, se as infecções chegarem, e é inevitável com o tempo que elas nos sejam comunicadas, estamos preparados para reagir. E para comunicar às pessoas como estamos a reagir, que é extremamente Por acaso é engraçado que tenha começado por aí, porque eu lembro-me, uma das primeiras notícias logo que eu vi, que aparece o excelentíssimo Sr. Reitor a falar, penso que era na SIC, talvez, em que diz exatamente isso e eu fixei essa frase, que o Sr. Reitor está a dizer que o que vocês pretendem é informar e realmente as pessoas poderão achar que são muitos números, mas porque vocês dizem a verdade e estão a falar com verdade. E realmente fixei essa frase e agora começou exatamente a dizer o mesmo. Claro. É importante para nós também. Quando eu falo para a comunicação social, muitas vezes não, neste caso e nesta matéria sempre, estive a repetir o que já tinha dito para a comunidade. Portanto, antes de falar para fora, falei para dentro, informei todos, estudantes, funcionários, trabalhadores, docentes, do que se passava, quais eram os números, de maneira que quando falo para a comunicação social, para a nossa comunidade já são notícias velhas. Terá impacto, contudo, fora da instituição e é preciso gerir isso com muita atenção. E quais são as medidas, assim, no geral, que estão a tomar e que acabam por ser, deduzo eu, mesmo? E se demorar um bocado, mas uso obrigatório dentro, recomendado fora, máscaras distribuídas a todos, certificadas, nível 2, para 100 lavagens, o que significa que a comunidade não vai contribuir tanto para o aumento da poluição e o desperdício, que é uma preocupação importante. Tapetes, túneis de desinfecção, horários desencontrados, redução da pressão sobre os espaços manipulando horários e tempos letivos, consciencialização das pessoas quanto à necessidade de estarem afastadas, a promoção de condições sistemáticas no atendimento para que isso aconteça, recurso à marcação, à distância, sempre que possível, espaços de trabalho 24 horas mantêm-se, mas sujeitos a regras de utilização mais restritivas, biblioteca 24 horas por dia, com recurso à tecnologia que é única na Europa e que foi ensaiada aqui a primeira vez. Portanto, há um conjunto de medidas que não visa empurrar a comunidade para fora do campus, porque eu sei as condições de segurança que há aqui e nós não sabemos as que há lá fora. Portanto, se tivermos as pessoas aqui e se elas tiverem condições adequadas para trabalhar, acho que vão reunir as condições para que haja tranquilidade no trabalho.
Uma vez que isto incidiu um bocadinho sobre os alunos de Erasmus, não é? Ouve-se muito que se calhar não deveríamos ter aceito alunos de Erasmus, nem deixar, portanto, não deixar o programa este ano, excepcionalmente, não haver Erasmus a nível mundial. Tem alguma opinião sobre isso? A internacionalização sempre foi, de uma maneira ou de outra, um dos pilares da visão fundadora da Universidade de Aveiro, tal como a relação com a região. E era tão imprudente enjeitar um deles como o outro. A nossa maneira de estar é a nossa maneira de estar. O que temos é que tomar medidas para que aqueles que nos chegam, venham de outro país ou venham de Viseu, tenham condições de trabalho seguras. A nacionalidade não aumenta o risco de infecção. E por isso não há nenhuma necessidade de dizermos de nacionalidade A ou B são discriminados face a C, D e E. Vai ser a nossa atitude sempre daqui para a frente. Nos programas doutorais, este ano, e curiosamente contra as minhas expectativas, a taxa de procura por parte dos estudantes internacionais não baixou significativamente e continua a ser cerca de 50%. Ora, qual seria o impacto de nós fecharmos a porta a 50% dos que nos procuram a nível do terceiro ciclo, a nível do doutoramento, que está muito próximo da investigação? Seria desastroso para a instituição. E acho que um muito mau cartão de visita para uma instituição que diz que quer estar no mundo. A nível de futuro, quais são as expectativas? A nível de futuro é a pergunta mais difícil, não é? Como dizia alguém, é sempre difícil fazer previsões, especialmente quando são sobre o futuro. Eu acho que a Universidade de Aveiro está num caminho já há bastante tempo, que é um caminho seguro, é um caminho voltado ao futuro. Deposito uma enorme esperança na Universidade Europeia e nos modelos de ensino e de trabalho que ela defende. É preciso mudar muito para que esse modelo vingue e por isso não vai ser em 6 meses que vamos conseguir que ele vingue. Está voltado para métodos de credenciação totalmente diferentes daqueles que temos hoje. Está voltado para abordagens ao problema, ao estudo, completamente diferentes do que temos hoje, baseado em desafios que nos chegam através da sociedade e das empresas, mas é um modelo de universidade para o futuro. Eu acho que quando nós trabalhamos com os olhos postos no futuro, o que aí vier tem de ser bom, e estou confiante quanto a isso. Obrigada, Sr. Reitor Paulo Jorge Ferreira. Obrigada a vocês aí em casa. Não se esqueçam, para a semana, à mesma hora, com mais um convidado especial. Estejam atentos.